Graça e paz, queridos e amados irmãos, pastor Railson Carvalho, já estamos iniciando mais um programa Restaurando Vidas nesta sexta-feira e você pode acompanhar pelas nossas páginas das redes sociais, no Instagram e também no YouTube. Eu quero iniciar esse programa orando, apresentando a Deus este momento que Ele preparou para as nossas vidas e acreditamos que o Senhor já está presente em nosso meio e que com certeza uma palavra de restauração, de fé, de esperança, de encorajamento espiritual, de salvação, para mim e também para a sua vida, vai ser liberada através deste programa e acreditamos que em tudo o nome do Senhor já estará sendo exaltado e também glorificado. Aonde você estiver, feche seus olhos, vamos apresentar este momento ao Senhor. Pai, nós te louvamos e engrandecemos o teu nome, Senhor, pela rica e bendita oportunidade de estarmos na tua presença. Em mais um programa Restaurando Vidas, meu Senhor, nesta manhã de sexta-feira. Acreditamos que será um momento especial que o Senhor preparou para a vida de cada um de nós. Para a minha vida, para a vida de cada um dos ouvintes, meu Senhor. Através desta programação, através deste programa. E acreditamos que sairemos daqui edificados, curados, libertos, restaurados, transformados. E em tudo o teu nome será exaltado e também glorificado, Pai. Apresento, meu Deus, o retorno deste programa. Que possa ser uma bênção, meu Deus, para todas as pessoas que estarão acompanhando, Pai. Que uma palavra de edificação, de fé, de restauração, de encorajamento espiritual possa ser liberado para a vida de cada um de nós, Senhor, através deste programa, através dessa ferramenta que o Senhor preparou para as nossas vidas. E acreditamos, ó Pai, que sairemos cheios da Tua glória e também da Tua presença. Colocamos este momento em Tuas mãos e acreditamos, ó Pai, que as Tuas mãos estão estendidas, meu Deus, sobre a vida de cada um de nós. Colocamos a vida de cada ouvinte, de cada um dos seus filhos que está nos acompanhando pelas redes sociais, pelo Instagram, pelo YouTube, pela rádio web do Ministério Restaurando Vida, Senhor. Abençoa de uma maneira extraordinária a vida de cada um deles poderosamente, Pai. Colocamos, meu Deus, este momento em Tuas mãos e acreditamos que é um momento especial que o Senhor preparou para a vida de cada um de nós, Pai. Toma o controle deste programa, Senhor. Fala somente aquilo que apraz ao Senhor, aquilo que o Senhor direcionar para as nossas vidas, meu Deus. Que não possa ser o homem, Senhor, mas possa ser o Espírito Santo do Senhor nos guiando em tudo aquilo que nós iremos fazer, Pai. É o que oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Que Deus continue abençoando a nossa vida poderosamente em nome de Jesus. Você pode acompanhar pelas nossas páginas das redes sociais do Ministério Restaurando Vidas, no Instagram e também no YouTube. Vou deixar o link aqui embaixo. Segue, compartilhe para que mais pessoas possam acompanhar tudo aquilo que está sendo ministrado através do programa Restaurando Vidas. Meus irmãos, já oramos, já apresentamos ao Senhor mais um dia de programa Restaurando Vidas e acreditamos que Deus vai continuar nos abençoando poderosamente. Mas agora eu quero trazer uma palavra de fé, de esperança, uma palavra de encorajamento espiritual, uma palavra de restauração, uma palavra de renovo, uma palavra de salvação para mim e também para a sua vida. E acreditamos que Deus vai continuar falando conosco poderosamente em nome de Jesus. Por gentileza, abra sua Bíblia no livro de João, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 1. Eu estou ministrando uma palavra de restauração para mim e também para a sua vida, neste programa Restaurando Vidas. Louvado seja Deus. Aonde você estiver, abra sua Bíblia, abra no seu celular, no seu computador, para acompanhar a leitura desta passagem muito conhecida de todos os irmãos, mas vamos ministrar e aprender um pouco mais sobre ela nesta oportunidade. Livro de João, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 1, que diz: Depois disso havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, ao qual tinha 5 alpendres. Verso 3. Neste havia grande multidão de enfermos, cegos, mancos, ressequidos, esperando o movimento das águas. Verso 4. Portanto, um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Verso 5. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. Verso 6. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? Verso 7. O enfermo respondeu, dizendo: Não tenho homem algum
Quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda. Louvado seja Deus. Pai, esta é a tua palavra. Palavra que é viva, fiel e eficaz para os nossos corações, meu Pai. Fala conosco de uma maneira extraordinária, de uma maneira poderosa. Fala conosco para a edificação da nossa vida, para edificar a nossa fé, edificar, meu Deus, a nossa confiança em Ti, para que cada vez mais nós possamos estarmos firmes diante da Tua presença. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Queridos, estarei trazendo uma palavra muito conhecida de todos os irmãos através do programa Restaurando Vidas, nesta manhã de sexta-feira. Essa palavra vai tratar de uma restauração em algumas áreas da vida de um homem que havia 38 anos em busca de um milagre, em busca de algo que por ele mesmo não iria conseguir. Mas sabemos que tem situações que por nós mesmos jamais iremos conseguir. Mas quando Jesus ele se apresenta, com certeza, através dele, iremos conseguir todas as coisas. O contexto deste texto vai dizer que havia uma festa judaica, no qual todos os anos era realizada. E Jesus deixa de ir para esta festa para ir a um local. E que local é esse, pastor Railson? Um local onde havia, relatando o próprio texto, enfermos, cegos, mancos, ressequidos, esperando o movimento das águas para serem curados. E Jesus deixou de ir em uma festa para estar em um local onde havia necessitados. Eu trago o primeiro ensinamento aqui para que todos os irmãos possam compreender que Jesus ama estar em lugares onde estão necessitados. Homens e mulheres necessitando da tua presença. Homens e mulheres necessitando de uma cura, de uma libertação, de uma restauração, de um renovo. Homens e mulheres necessitando de um milagre, de uma restituição. Jesus ama frequentar esses lugares. E a Bíblia vai dizer que ele deixa de ir a uma festa e vai esse lugar onde tinha pessoas necessitadas, mancos, enfermos, deficientes, paralíticos, esperando um milagre, esperando uma restauração em alguma área da sua vida. E Jesus ele entra neste tanque, ele se depara com um homem, relatado pelo próprio texto, que havia 38 anos. Esse tempo não é a idade daquele homem, mas o texto afirma que foi o tempo que ele permaneceu ali, esperando por um milagre, esperando que as águas fossem agitadas e o anjo descesse, e se ele conseguisse entrar, com certeza ele seria curado. Mas naquela situação, ele passou 38 anos vendo pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertas, pessoas saindo dali com a sua cura. Imagine, aquele homem vendo durante 38 anos pessoas na sua frente sendo curado de todas as enfermidades. Imagine o que aquele homem viveu durante 38 anos naquela situação, no qual o texto nos mostra o que estava acontecendo naquela época. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus ele entra em cena, e quando Jesus ele entra em cena, as coisas mudam, meus irmãos. Quando Jesus ele entra em cena, as coisas não têm como permanecer da mesma maneira. Quando Jesus ele entra em cena, a cura, a libertação, a renovo, a restauração, a transformação, a salvação. Quando Jesus ele entra em cena, as coisas, elas consequentemente são mudadas, e mudadas para melhor na minha e também na sua vida. A Bíblia vai dizer que aquele homem havia 38 anos ali, esperando por um milagre. E o milagre chegou na vida dele. Mas quando Jesus se aproxima dele, ele nem sabia que quem estava ali era o dono da vida. É aquele que pode restaurar, é aquele que pode restituir, é aquele que pode curar, é aquele que pode salvar, é aquele que pode transformar a vida de qualquer pessoa. A Bíblia diz no livro de Lucas 1:37, porque para Deus nada é impossível. Para ele nada é impossível. E Jesus é o nosso Deus. A Bíblia vai dizer, amados, que quando Jesus se aproxima daquele homem, ele faz uma pergunta. Queres ficar são? Uma pergunta objetiva, no qual aquele homem poderia responder também de forma objetiva: eu quero. Eu quero sair dessa situação. Eu não aguento mais. Mas eu observo no versículo de número 7 a resposta daquele homem. E quero ler para os irmãos aqui nesta oportunidade.
E o enfermo respondeu: Senhor, não tem homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Observe a situação daquele homem. Jesus falou uma pergunta objetiva se ele quer ficar são. E ele responde a Jesus com uma justificativa. Eu trago o segundo ensinamento aqui para mim e também para a tua vida nesta oportunidade. Nós temos que parar de dar justificativas em algumas situações da nossa vida. Nós temos que ser objetivo, de forma clara, para que Jesus ele possa operar na minha e também na sua vida de uma maneira extraordinária. Jesus Cristo fez somente uma pergunta para ele: queres ficar sã? Ele poderia falar: quero. Tem muito tempo que eu estou aqui, mas eu quero ficar sã. Mas ele deu uma justificativa que todas as vezes que o anjo descia e as águas eram movimentadas, ele não tinha condições de entrar na água porque não tinha ninguém, não tinha homem que o levasse até a água. Aquele homem acreditava que a esperança dele estivesse em algum homem que levasse ele até as águas. Mas deixa eu te dizer, meu irmão, minha irmã, a nossa esperança tem que estar depositada somente no Senhor. A nossa esperança tem que estar depositada somente em Jesus. Todas as vezes que a gente coloca as nossas expectativas no homem, nós somos frustrados por permissão do próprio Deus. Para que as nossas expectativas possam somente estar colocada nele. A expectativa daquele homem que havia 38 anos ali em espera de um milagre estava sendo depositada em homens. Não há nenhum homem, quando a água é agitada e o anjo desce, possa me lançar, me colocar dentro da água. Mas que a nossa expectativa possa estar voltada somente no Senhor, porque é Ele que pode fazer todas as coisas em nossas vidas. Vai ter situações que o amigo próximo vai ter condição de resolver. Vai ter situações que o advogado não terá condições de resolver. Vai ter situações que os médicos não terão condições de resolver. Vai ter situações que tudo que a gente acha que poderia servir para resolver o nosso problema não será válido, porque o Senhor permite que nada dessas coisas seja útil para a nossa vida, para que a gente possa colocar a nossa dependência somente nele. Eu trago esse ensinamento para você aqui nesta oportunidade através deste programa. Coloque as suas expectativas somente no Senhor. E quando aquele homem observou que verdadeiramente quem estava ali não era um homem qualquer, e era aquele que tinha condições de resolver o seu problema, e era aquele que tinha condições de, independente do anjo descer, as águas se movimentar, ele tinha condições de fazer um milagre sobre a vida daquele homem que havia 38 anos ali naquele tanque chamado Betesda. Aí Jesus libera uma palavra sobre a vida daquele homem. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda. E olha o que foi que aconteceu. Logo aquele homem ficou são e tomou o seu leito e andava. E aquele dia era sábado. Queridos, Jesus é aquele que pode resolver o seu problema. Jesus é aquele que pode fazer um milagre na sua vida. Jesus é aquele que tem o poder para realizar todas as coisas. Jesus é aquele que quer que a nossa confiança possa estar depositada somente nele. Então deposita a sua confiança no Senhor. Eu me lembro de outro texto no qual existia um homem, líder de uma sinagoga chamado Jairo, que tinha um problema na sua casa com a sua filha que havia 12 anos enferma. E a Bíblia vai dizer, queridos, que Jairo procurou todos os seus recursos que cabiam a ele recorrer como homem, como líder de uma sinagoga e no poder que ele tinha. Mas nada disso teve efeito, porque tem situações da nossa vida que somente Jesus pode restaurar, somente Jesus pode restituir, somente Jesus pode curar, somente Jesus pode fazer algo tremendo sobre as nossas vidas. E muitas vezes ele vai permitir que você recorra a algumas portas e essas portas estejam fechadas. Então não murmure, confia nele, acredita nele. Porque quem sabe não é hoje que ele se apresenta na sua vida como ele se apresentou na vida de Jairo, indo até a tua casa e ali liberando uma palavra sobre a vida da tua filha que estava enferma. Quem sabe não é hoje Jesus Cristo entra nessa situação que você está vivendo e faz como ele fez na vida daquele homem que havia 38 anos ali no tanque de Betesda. Eu me lembro também em um outro texto que fala de uma mulher que havia 12 anos enferma. Gastou todos os seus recursos com os médicos, como diz o próprio texto em Lucas 8. E a Bíblia vai dizer, amados, que aquela mulher, ouvindo que Jesus estava passando ali naquela região, naquela cidade, ela vai até Jesus, e todos nós conhecemos essa história. A Bíblia vai dizer que aquela mulher toca
nas vestes de Jesus, na orla de Jesus, e ali sai virtude. Ele para e diz: quem me tocou, porque de mim saiu virtude. E Pedro e os seus discípulos que estavam próximo dele diz para ele: Senhor, uma multidão te aperta, te toca. Mas ele disse: alguém me tocou de maneira diferente, porque de mim saiu virtude. E quando aquela mulher se apresenta, Jesus libera uma palavra que veio resolver o problema daquela mulher que havia durante 12 anos um fluxo de sangue. Então nós conhecemos essa história, meus irmãos. Então eu profetizo que é hoje que Jesus entrará com providência na sua vida. Eu profetizo que é hoje que Jesus Cristo entrará nessa situação que porventura você tem vivido durante muito tempo, como aquele homem que havia 38 anos. Eu profetizo que é hoje que Jesus Cristo entrará com providência para curar, para restaurar, para libertar, para transformar, para restituir, para que o nome dele venha a ser exaltado e também glorificado. Acredita, confia nele, coloca suas expectativas. Eu não sei a quem você recorreu. Eu também já recorri a muitas coisas na minha vida no passado, mas hoje eu aprendi que eu tenho que recorrer primeiramente ao Senhor, porque com certeza se eu recorrer a ele, ele entrará com providência em tudo aquilo que eu necessito para ser restaurado na minha vida. Então que, através dessa palavra, possa haver restauração na sua vida, no teu lar, na tua casa, no meio da tua família. Eu não sei quem são as pessoas que estão acompanhando esse programa. Eu não sei o que estão passando, mas eu confio no Deus que eu sirvo, eu confio no Deus que eu tenho servido há muitos anos. Deposite a sua credibilidade somente nele, porque com certeza ele entrará com providência nessa situação que porventura você possa estar vivendo. Que essa palavra possa ter alcançado vidas, que essa palavra possa ter alcançado o teu coração, que essa palavra possa ter alcançado e possa ter edificado a sua vida, para que o nome do Senhor possa ter sido exaltado e também glorificado, meu irmão, minha irmã que está nos acompanhando pelo programa Restaurando Vidas. Que possa haver restituição, restauração em alguma área da sua vida que porventura possa estar necessitando dessas coisas. Mas acredite e confie que só quem pode fazer essas coisas é Deus. Só quem pode fazer essas coisas em nossa vida é Jesus. Então confia, acredita nele, persevera nele, porque com certeza você verá a glória dele sobre a tua vida. Aquele homem saiu dali curado, porque Jesus entrou naquela situação. Aquele homem não dependeu mais de homens para que quando a água fosse agitada, o anjo descesse e pudesse jogar ele naquele tanque. Ele estava diante do milagre, estava diante da bênção, estava diante daquele que pode todas as coisas. Você está diante daquele que pode todas as coisas, que é Jesus Cristo de Nazaré. E ele quer fazer na minha e também na sua vida, para que o nome dele venha a ser exaltado e também glorificado. Então tome posse dessa palavra nesta oportunidade. Compartilhe essa mensagem com outras pessoas que necessitam de uma restauração, que têm buscado recursos em homens, têm buscado recursos naquilo que porventura não vai ter serventia, mas que através dessa mensagem possam alcançar pessoas que venham acreditar, que venham confiar, que venham perseverar somente naquele que tem poder para fazer e realizar todas as coisas, que é Jesus Cristo de Nazaré. Essa mensagem possa ecoar no teu coração e que você possa tomar posse dela nesta oportunidade. Que o nome do Senhor venha a ser exaltado e também glorificado. Que a partir de hoje, a porta que venha a ser aberta possa ser uma porta aberta por Jesus. Que o Senhor ele possa estender as suas mãos e abençoar a tua vida. Que ele possa restituir aquilo que necessita ser restituído. Que ele possa operar milagres, prodígios e maravilhas sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu ministério, para que o nome dele venha a ser exaltado e também glorificado, meu irmão. Que você possa tomar posse de tudo aquilo que Deus tem para a sua vida, para que o nome dele venha a ser exaltado. Aquele homem foi curado. Quem sabe não é hoje que essa cura chega na sua vida. Aquele homem teve a sua vida restituída por Deus. Quem sabe não é hoje que haverá uma restituição na sua vida. Aquele homem teve uma restauração em muitas áreas da sua vida. E quem sabe não é hoje que essa restauração chega no teu lar, chega na tua casa. Eu não sei o que você está passando, o que você está necessitando, mas eu profetizo restauração, restituição, renovo. Eu profetizo que Deus vai resolver esse problema. Eu profetizo que por intermédio de Cristo, Ele vai fazer um milagre. E você vai cantar o hino da vitória, para que o nome do Senhor venha a ser exaltado e também glorificado. E que você possa também acompanhar o nosso programa todas as sextas-feiras, a partir das 8 horas da manhã, sempre com uma palavra de restauração, uma palavra de fé, uma palavra de restituição, uma palavra que venha chamar a sua atenção para que você possa depositar as suas expectativas somente em Deus, para que Ele possa fazer todas as coisas sobre a tua vida e sobre a minha vida. Amém? Eu quero orar neste momento pela minha vida, pela sua vida e pela sua família, em nome de Jesus.
Meus irmãos, eu quero orar neste momento para que Deus possa trazer restauração, restituição, renovo, motivação para a sua vida, para que Deus possa te alcançar, resolver o seu problema, para que você possa viver um milagre, para que você possa viver algo tremendo da parte do Senhor, através de tudo aquilo que foi realizado e ministrado e falado através do programa Restaurando Vidas. Aonde você estiver, feche seus olhos, eu quero orar em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos e engrandecemos o teu nome, Senhor, pela oportunidade de estarmos na tua presença, meu Deus, pela oportunidade no qual o Senhor falou conosco através do programa Restaurando Vidas, Pai. Que o Senhor possa continuar nos abençoando de uma maneira poderosa e extraordinária. Pai, eu quero orar pela vida dos teus filhos que estão nos acompanhando pelo Instagram, pelo YouTube, pela rádio web, por todas as ferramentas das redes sociais que o Senhor tem nos dado, meu Deus, para a propagação do Evangelho, aonde esse programa chegar, meu Deus, que as pessoas possam ser edificadas, possam ser alcançadas, com uma palavra de fé, uma palavra de esperança, uma palavra de restauração, de restituição. Visita cada uma delas, meu Deus, nesta oportunidade. Aonde estiver um necessitado, alguém que necessita de algo da tua parte, meu Pai, visita, meu Deus, em nome de Jesus. Eu apresento, meu Deus, esta pessoa que está necessitando de uma cura, de uma libertação, de um renovo. Eu apresento, meu Deus, esse familiar, meu Pai, dos teus filhos que porventura possa estar necessitando de algo da tua parte. Visita, meu Deus, nesta oportunidade, que eu possa trazer libertação, restauração, transformação sobre a vida de todos, meu Senhor, para que o teu nome venha a ser exaltado e também glorificado, Pai. Colocamos a vida de cada um dos seus filhos em tuas mãos e acreditamos no milagre, na vitória e no teu poder. Nós possamos, meu Deus, colocar as nossas expectativas como foi passado e pregado, meu Deus, através da tua palavra, que as nossas expectativas possam estar somente em ti, Senhor. Muito obrigado, meu Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas. É o que oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém? Queridos, compartilhe o programa Restaurando Vidas. Vou deixar aqui embaixo o link do Instagram e também do YouTube para que você possa compartilhar com seus amigos, com seus familiares, com seus parentes, para que mais pessoas possam ser alcançadas com a palavra de Deus, tá bom? Deus abençoe e até a próxima sexta-feira, se assim Deus permitir, em nome de Jesus, com mais um programa Restaurando Vidas. Shalom!